Antes de mais, a ansiedade e a depressão são dois conceitos diferentes. Normalmente, a ansiedade ela está associada a medo de situações do futuro e a depressão mais a situações do passado. Mas a verdade é que depois de eu já ter acompanhado milhares de pessoas, eu comecei a perceber e comecei a ver também dos diagnósticos que me eram trazidos pelos médicos, que aquelas pessoas elas não tinham só ansiedade, muitas delas tinham ansiedade e também depressão. Então eu já ajudei centenas, não vou dizer milhares, porque algumas tinham só ansiedade, outras tinham outras duas, mas já ajudei centenas de famílias e centenas de pessoas que já tinham ansiedade e depressão. Então, normalmente estes dois sintomas estão de mãos dadas, mas nem em todos os casos. Hoje eu vou falar de sintomas que são comuns, tanto a quem tem ansiedade, quanto a quem tem depressão, quanto às duas pessoas em simultâneo. O primeiro ponto que ela é comum, tanto a quem tem ansiedade, quanto a quem tem depressão, é o isolamento social. Isolamento social é uma tendência para quem tem ansiedade e depressão. E porquê é que isto acontece? Muitas vezes por sentimento de incompreensão. Nós sabemos que há muitas pessoas que ainda não compreendem nem o que é ansiedade, nem o que é depressão. Ainda existe também muito preconceito associado a isto. Ainda existe muito preconceito nos trabalhos. Se alguém conversa ou diz ou partilha que tem ansiedade ou que tem depressão, infelizmente estas pessoas ainda muitas vezes são olhadas de lado ou criticadas ou é-lhes apontado o dedo ou até mesmo passam por ter menos oportunidade do que outras pessoas que não têm. Então, a verdade é que tudo isto, tanto estes olhares por quem não tem nenhum sintoma associado, quando não compreende, muitas vezes que acham que é farsa, muitas vezes acham que são sintomas só para chamar a atenção. Muitas vezes as pessoas acham que não é nada, ou então que a pessoa não está bem da cabecinha. E nós sabemos que isso não é verdade. Mas a verdade é que isto faz com que quem tem ansiedade e depressão vá ter tendência para se isolar, ou para se isolar, ou então para estar mais próximo de algumas pessoas especificamente. Normalmente são pessoas também que desenvolvem uma necessidade de estarem próximo de outras pessoas, mas normalmente não é de muitas pessoas. Normalmente é de uma, duas, é de um seio pequenino, pessoas mais próximas e não de estar junto de multidões e não de estar em ambientes muito movimentados. Normalmente a tendência é exatamente isto que eu acabei de explicar aqui. Vai haver esta tendência para um isolamento social ou para estarmos mais próximos de pessoas que nós gostamos mais e que nos trazem mais conforto, que nos compreendem, que nos acolhem. Normalmente é isto que acontece. Portanto, este é um ponto que vocês precisam de estar atentos. Só que eu quero falar sobre o isolamento social, que o isolamento social, num nível extremo, em que existem pessoas que já não convivem com ninguém, em que existem pessoas que já não querem estar mesmo com ninguém, ou acabam até por, estando muito próximas de algumas pessoas, afastar-se de amigos, afastar-se de outras pessoas que também tinham rotinas. Isto, num extremo, pode dificultar o vosso processo de cura. Eu sei, eu compreendo e compreendo a vossa necessidade de estarem mais próximos de quem gosta de vocês e de quem acolhe a vossa dor também, mas não se isolem totalmente. Procurem manter laços de amizades, procurem manter laços com outras pessoas da vossa família, claro, pessoas às quais vocês se sintam bem, mas não se afastem totalmente. Nem que seja com alguns amigos para além daquele vosso seio muito próximo. Esta é a minha sugestão, porque quanto mais vocês se isolam, maior é a tendência para aparecerem mais e mais e mais sintomas. Porquê que isto acontece? Porque vocês ficam muito fixos nos sintomas, nos medos, e a tendência é que eles se amplifiquem ainda mais. Portanto, eu aconselho que vocês procurem manter algumas amizades próximas do vosso seio familiar. Seio familiar ou amigos mais próximos. Aconselho mesmo que vocês façam isto, que façam um esforço neste sentido. Segundo ponto. Pessoas com ansiedade e depressão tendem também a evitar tarefas do cotidiano que lhes causem desconforto. Porquê é que isto acontece? Normalmente, pessoas com ansiedade e também com depressão tendem para ter ações ou procuram ações que estejam
dentro daquilo que elas já sabem fazer, ou seja, que não vai gerar desconforto, porque elas ou já sabem o que vai acontecer e como vai acontecer, ou então já têm uma ideia de como é que isso vai acontecer. Por isso mesmo, é que quando acontece alguma coisa que sai um pouco daquilo que era esperado, parece que se instala o caos. Parece que quem tem ansiedade ou então depressão, neste caso os dois juntos, acabam por não saber muito bem para onde ir e acabam por se sentir completamente perdidos. Porque, na verdade, normalmente existe uma tendência para eu querer saber o que é que vai acontecer a seguir. Uma tendência para eu querer controlar as coisas e como elas vão acontecer. Isto é normal acontecer em quem tem ansiedade e quem tem depressão, mas não se enganem. Se vocês ficarem simplesmente à espera que algo aconteça, nada vai mudar. E sim, eu tenho que vos dar nas orelhas, porque eu sei que há pessoas que estão aqui à procura de mais um comprimido mágico. Quero dizer-vos que o comprimido mágico ele não vai acontecer. Tal como ainda não aconteceu até hoje, aquele comprimido que vocês andam a pagar na farmácia e estão à procura que ele seja o comprimidinho mágico e que mude completamente a vossa vida, isso não vai acontecer. E eu também não sei quem é que vos contou essa historinha, porque essa história nem sequer nas histórias da Disney existe. Até nas histórias da Disney é-nos mostrado que se nós queremos algo, temos que ir à luta. Que se nós queremos algo, temos que fazer. Então eu sou aquela pessoa que sim, vai-vos dar um abanãozinho para vos relembrar. Não existe pílula mágica. Eu sou a terapeuta Rafaela Silva, especialista em ajudar os meus pacientes e alunos a eliminarem a medicação para a ansiedade e os sintomas físicos e emocionais em apenas 8 semanas. Se este tema lhe interessa, siga já o meu perfil e deixe um like para não perder mais conteúdos como este.